Magazine RCA, a grande entrevista. Aos sábados, às 11 no RCA. Magazine RCA, a grande informação. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Magazine RCA, o espaço de grande entrevista, todos os sábados às 11 da manhã no Rádio Clube de Angra. É nosso convidado de hoje, Nuno Barata Almeida e Sousa, nome conhecido da política e da sociedade açoriana, atualmente é coordenador regional do Iniciativa Liberal e o deputado da representação parlamentar deste partido, que pela primeira vez elegeu nas últimas eleições, foram também as primeiras em que concorreu nos Açores em 2020. Nuno Barata, muito bom dia, muito obrigado por, dentro da agenda, nesta visita que está a efetuar à terceira por estes dias, poder arranjar um tempinho para falar ao Rádio Clube de Angra. E se calhar começaria por lhe pedir que, apesar de ser personagem subejamente conhecida da sociedade açoriana, nos fizesse uma resenha do Nuno Barata, que em 96, 2000, naquele período onde também houve uma mudança de governo nos Açores, teve um papel porque chegou a desempenhar funções como deputado do CDS, volta estes anos todos depois pela Iniciativa Liberal, volta a ser efetivamente o charneira de todo o processo. Aliás, disse-o e muito bem na noite das eleições, há tantos daqui, tantos dali e um liberal. Quem é Nuno Barata e como é que tem sido o seu percurso ao longo destes últimos anos profissional e até do ponto de vista político? Bom dia, Pedro Ferreira, bom dia ao extensíssimo auditório do Rádio Clube de Angra, desta instituição já vetusta da comunicação social de xerense e açoriana. É sempre difícil falarmos de nós, mas podemos começar por aí. Podemos começar precisamente por 1996, quando fui desafiado pelo então líder do CDS, José António Monjardim, para, na altura era para liderar um processo eleitoral em São Miguel. Depois chegamos à conclusão que o processo devia ser liderado por ele e que eu iria a número 2, e de facto essa é uma das questões que me dão algum prazer nessa legislatura, ter estado nas duas únicas legislaturas nos Açores em que não há maioria absoluta. E eu penso que, como nunca estive deputado numa legislatura de maioria absoluta, só conheço esse papel de charneira, porque fomos charneira, o CDS foi charneira na altura, entre 96 e 2000, e há o episódio da minha passagem a deputado independente em 1998 que não permite uma moção de censura ao governo então liderado por Carlos César. E portanto este valeu-me 20 anos de travessia no deserto, porque então, entretanto não... Sendo certo que acabou a legislatura depois reintegrado novamente no grupo do CDS, não me falha a memória. Portanto, não foi propriamente um desligamento nesta altura, não é? Sim. Não houve um desligamento total. A passagem a deputado independente tinha um objetivo. O objetivo era travar a moção de censura, que na minha leitura, na altura, teria levado a uma maioria absoluta. Acabou por existir em 2000 para o Partido Socialista, mas que não tenho dúvidas que eleições antecipadas naquela altura iam criar um problema nos Açores e levaria à maioria absoluta do Partido Socialista. E entretanto, findo esse processo, voltei ao grupo parlamentar, voltei a descer as escadas e a sentar-me lá na frente, entre o Dr. Alvarinho Pinheiro e o nosso João Greves. De facto, a vivência de duas legislaturas atípicas, embora esta agora seja mais atípica ainda do que a outra, porque uma coisa é estar num grupo parlamentar onde estava o Dr. Alvarinho Pinheiro, um experiente parlamentar e um homem com uma habilidade parlamentar invejáveis, e estar sozinho vai uma grande distância, mas também vão 24 anos e portanto fui adquirindo algum traquejo político e portanto... Como é óbvio, a travessia no deserto a que se refere foi-lhe imposta pelo CDS, digamos assim? Sim, foi um bocadinho imposta pelo CDS, mas o Pedro Ferreira também acompanhou um pouco esse processo, não é novidade para si, mas talvez seja novidade para alguns dos ouvintes. Mas foi um bocadinho, fui bastante ostracizado dentro dos órgãos regionais do CDS, com algumas tentativas aqui e acolá de me recuperar, mas sempre com pouca vontade. E, portanto, foi uma travessia no deserto, é uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de política. Toda a vida, desde criança, que me interessei por estar ao pé dos mais velhos e ouvir falar dessas coisas, e sempre... Aliás, o pai do Nuno foi, aliás, um homem com grandes feitos em São Miguel, nomeadamente no concelho do qual vocês são
eleitorais, não é? Sim, também, mas nem só por aí, também os meus avós também, quer de um lado, quer do outro, eram pessoas bastante envolvidas na vida pública e na política, e vivi a minha juventude entre pessoas que foram desde presos políticos do pós-25 de Abril. O meu tio veio para aqui, para a cadeia de Angra 9 de junho de 1975, e alguns amigos do meu pai, e portanto vivi sempre um pouco essa vida fervorosa da política do pós-25 de Abril. E sempre mais à direita. Marca, sim, sempre um pouco mais à direita. A minha entrada na política é por via da JSD. O meu pai era um dos militantes, dos fundadores do PSD SUS, do PPD na altura, e portanto entro para a política por via da JSD, mas cedo, em 1993, fui pela primeira vez candidato à Assembleia Municipal de Ponta Delgada pelo CDS, e depois estive no CDS até, como é conhecido, até 2016, na altura em que a ruptura com o Dr. Artur Lima foi quase inevitável, e portanto não guardo ressentimentos nem mais memórias desses tempos. Foram tempos difíceis, foi preciso fazer uma travessia. Mas foi, apesar de tudo, resistente, ou seja, de 2000 a 2016 foram 16 anos a tentar, ou pelo menos à espera de poder voltar a dar o seu contributo por dentro das estruturas de um partido que afinal não o quis, não é? Foi sempre muito difícil, mas não guardo ressentimentos. Foi mais difícil fazer algum trabalho político, mas foi-se fazendo, foi-se tentando introduzir nuances. Fiz alguns trabalhos, inclusivamente na área da agricultura, para o grupo parlamentar do CDS, sem o Dr. Artur Lima saber. Colaborei com alguns deputados do CDS sem as estruturas de partido saberem, e portanto deixei o meu trabalho feito, e nem sequer preciso de eu aqui dizer publicamente. E isso foi reconhecido pelos eleitores em 2000. Foi reconhecido pelos eleitores, e foi reconhecido também pela Iniciativa Liberal. Era aí que queria chegar. Como é que, entretanto, depois aparece aqui a Iniciativa Liberal no seu percurso? Eu, dentro do CDS, fui sempre de uma ala mais liberal do CDS, principalmente do ponto de vista de alguns costumes e das políticas económicas. O CDS é feito de várias tendências, como toda a gente sabe, e por isso também agora começa a atravessar um período difícil, principalmente na República. Aqui não se nota tanto porque é poder, mas na República começa a atravessar um período difícil, precisamente porque o CDS tem várias tendências. Tem uma tendência mais conservadora à direita, que provavelmente se revê muito agora no Dr. André Ventura e no Chega, e tem uma tendência mais liberal, que era liderada por António Pires de Lima, por algumas Luís Nobregades e outras pessoas ligadas ao meio empresarial, e que agora talvez estejam mais, um Adolfo Mesquita Nunes, que agora talvez estejam um pouco mais próximos da Iniciativa Liberal. E perante o desalento com o CDS e o aparecimento de um modelo, de um projeto absolutamente liberal, interessei-me logo pelo projeto, se bem que ao princípio achasse que não havia espaço para mais um projeto político em Portugal. O que é facto é que o projeto foi-se afirmando e fui ganhando gosto, e às tantas surgiu e avançar por o ímpeto de me militar no movimento, e daí a estar nos cornos do touro, para utilizar uma expressão muito cara ao meio tauromáquico de Xerança. Daí a estar nos cornos do touro foi um ápice, e pronto. E como também nunca tive medo de dar o corpo à cara do touro, cá estou. Foi de facto uma pega de caras, porque de repente foi preciso avançar com um projeto de candidatura a umas eleições regionais, o que acontecia pela primeira vez na história do partido nos Açores, e que não foi apenas a São Miguel. A Iniciativa Liberal teve candidaturas em praticamente todas as ilhas, ou na maior parte das ilhas. Não conseguiu obviamente chegar a todas, o que nem sempre é fácil. Às vezes nem os partidos, enfim, ditos tradicionais, aqueles que vêm desde sempre, conseguem, quando fará um projeto que está a nascer, não é? Infelizmente é muito difícil nos Açores fazer listas em todas as ilhas e conseguir congregar vontades em todas as ilhas. Há aqui um problema que apesar de muitas pessoas se reverem muitas vezes nas ideologias, nas pessoas e nos projetos, mas depois a sociedade de facto vive um bocadinho... Retraem-se muito. Esse é um dos grandes problemas da nossa autonomia e do nosso processo político. Há de facto um atavismo, medos atávicos que não se consegue ainda... Há muita gente que diz, sim senhor, eu revejo-me, gosto, mas então vem aqui comigo na lista. Epá, isso não,
a minha filha precisa de arranjar emprego, o meu genro trabalha na Câmara, a minha mulher está ali na Secretaria, e há aqui ainda uma série de mesmo empresários que sentem que podem ser prejudicados. E isso é uma das coisas que o projeto liberal pode trazer vantagens. Um projeto que reduz a intervenção do Estado na vida das pessoas, dá mais liberdade às pessoas. E, portanto, eu costumo dizer que só tem medo do liberalismo quem tem medo da liberdade. E a liberdade é que permite que cada um se movimente à vontade entre partidos, entre clubes de futebol, entre as coisas que quer participar, sem que esteja condicionado pelo poder de um presidente de Câmara, de um secretário regional ou de um presidente do governo regional. E, portanto, em algumas ilhas até de alguns deputados. Em algumas ilhas de alguns deputados, de alguns caciques que estão ao nível até das misericórdias, das IPSS, há por tudo. Portanto, aliás, quanto mais pequeno é o universo de eleitores, o universo de pessoas, mais fácil é os caciquismos aparecerem. E, portanto, o projeto liberal também tem essa vantagem, de me entender. É um projeto que tende a democratizar um pouco mais a vida já democrática da nossa ainda pouco lastrada democracia e recente autonomias. E, portanto, o projeto liberal também, na minha perspectiva, tem essa vantagem. Eu costumo dizer que um dos males da corrupção é o Estado tomar demasiadas decisões sobre a nossa vida. Porque se a nossa vida, se a vida de um empresário, de um empreendedor, de um simples cidadão não dependesse tanto de uma autorização, de uma assinaturazinha, de um pequeno poder ou de um grande poder, não havia necessidade de recorrer a esses poderes com favores. Era tudo mais simples. E quando é tudo mais simples, é tudo mais livre. Esta sua liberdade, que é uma forma de estar do Nuno Barata, trouxe-lhe também alguns dissabores mesmo nos desempenhos profissionais que foi tendo, e sabemos que ultimamente estava ligado à empresa Portos dos Açores, uma empresa pública. Foi sempre, sentiu alguma vez na pele algum problema por dizer o que pensava e por escrever também? Aliás, foi um dos pioneiros também dos blogs nos Açores, por exemplo. Eu acho que não, eu quero acreditar que não. Há coisas, eu não acredito muito em coincidências e como dizem os espanhóis, não creio em brujas, pero que las hay. Houve coisas que aconteceram na minha vida que não parecem coincidência. Houve autorizações que não foram dadas, os tais pequenos poderes que vão prejudicando a vida de um empresário, que vão prejudicando a vida de um profissional e que aconteceram a certa altura da minha vida, em algumas situações, mas eu prefiro acreditar que foi por mera coincidência e não por maldade. Agora, portanto também não gosto de agitar essa questão, porque isto é contrário a quem está pedindo aos cidadãos que façam mais participação cívica. E, portanto, não se pode pedir às pessoas sejam mais participativos e depois dizer, mas cuidado, que quando se é muito participativo é-se prejudicado pelo poder. E, portanto, eu não quero acreditar nessas coisas, acho que não. Sim, mas também é isso que quer combater. E é isso que quer combater. Aliás, a campanha da Iniciativa Liberal e até já o próprio discurso político desta legislatura tem muitas vezes tocado neste foco. Sim, esse tem que ser o foco. O foco principal do liberalismo, quer do liberalismo de 800, quer do liberalismo moderno, que não tem nada a ver com o liberalismo de 800, moderno não, contemporâneo. O outro é que é o moderno. Que tem pouco a ver com o liberalismo do século XVIII, do século XVII até meados do século XIX. É um pouco isso, é libertar as pessoas do excesso de presença do Estado na vida pública. E nós aqui nos Açores ainda temos mais, porque é mais difícil ter iniciativa privada, mas quanto mais o Estado estiver presente, mais difícil é o privado entrar, em todos os setores. Por exemplo, o Rádio Clube de Angra recebe concorrência da publicidade que é vendida na rádio pública ou na televisão pública. Se a rádio pública não puder vender publicidade, obviamente vai sobrar publicidade para o Rádio Clube de Angra, porque estamos aqui falando de rádio, mas podemos falar de outras coisas. Um bom exemplo, há muitos setores onde o Estado está com o argumento dos socialistas, que muitos estão no PSD, no Partido Socialista, no PCP, no Bloco de Esquerda, o socialismo tradicional, mais quase comunismo, mais à esquerda ou menos à esquerda,
O argumento é que não, o Estado tem que fazer porque não há capacidade dos privados de fazer. Enquanto o Estado fizer, não aparece um privado para fazer. O Estado tem que ter capacidade de libertar a sociedade para a sociedade se poder expandir e poder fazer coisas. Eu vou dar um exemplo que acho que toda a gente percebe. Há aqui uma grande crítica em relação aos armadores de tráfego local. À empresa de barcos de pico, ou a empresa Parece Machado que faz a ligação de São Miguel e Santa Maria, e aos TMGs, aos transportes marítimos graciosenses, que não, nos últimos anos investiram pouco em navios, não se modernizaram, as frotas estão obsoletas, falham muito nos toques. A gente teve os empresários de São Jorge se queixarem dos TMGs, os graciosenses, e ainda há pouco tempo os empresários do Curvo e das Flores se queixaram da empresa dos barcos de pico. E agora eu pergunto assim, o Estado que andou aqui, através da Atlantic Line, a dizer que ia construir navios de ro-ro, que ia fazer tráfego local, que ia transportar as viaturas todas deste mundo e do outro, e os contentores todos, e as cargas rodadas, e as meloas, e essas coisas todas. Incentivou algum empresário a investir? Não incentivou nenhum empresário a investir. Portanto, porque eu calço os sapatos. É uma coisa que eu gosto de fazer. Os americanos usam muito a expressão put yourself on my shoes. E eu gosto de fazer isso. Deixem-me perceber porque é que os TMGs não investiram. E calço os sapatos do Dr. Carlos Raulino e depois começo a pensar, se fosse no lugar dele, eu também não tinha investido. Porque se tem a ameaça do Estado a dizer que vai fazer, eu não posso estar a investir, porque isto são investimentos avultados, que têm amortizações de longuíssimo prazo. Algumas delas ultrapassam os prazos de amortizações que estão previstos no Código da Contabilidade e, portanto, são coisas que até vão para lá do que é aceitável fiscalmente. E, portanto, ninguém faz um investimento se tiver a ameaça do Estado a dizer que vai fazer. E isto é um excelente exemplo. O exemplo que eu dei da rádio, da televisão pública e o exemplo dos transportes marítimos de cabotagem ou de tráfego local é o melhor que se pode dar. Portanto, o que o Governo Regional devia ter feito era dito que tinha um conjunto de incentivos a estas empresas para elas poderem investir face aos grandes investimentos que tinham que fazer. O conjunto de incentivos até existia, porque o Governo Regional o que ia fazer era pegar na sua empresa e ir buscar fundos comunitários para fazer. Agora, o que o Governo Regional devia ter feito era ter sentado essa gente à mesa e ter dito assim, isto é preciso resolver esse assunto, vocês investam que estão aqui os mecanismos financeiros para investirem para resolverem esse assunto. O que se fez um bocadinho com o turismo, se bem que às vezes apostando um pouco em algumas megalomanias, mas enfim, mas no turismo, nomeadamente na parte das infraestruturas hoteleiras, cresceu-se muito porque efetivamente houve um financiamento mais direcionado aos empresários do que propriamente às empresas que o Governo tinha. Podia ter sido através da Pousadas da Juventude ou da Ilhas de Valor. Bom, se bem que a Ilhas de Valor até fez alguns hotéis. Teria sido um desastre, como foi precisamente nas ilhas onde a Ilhas de Valor investiu. É um excelente exemplo. Excelente exemplo. Quais são as ilhas que neste momento têm menor investimento privado em alojamento? Graciosa e Flores. Está lá o Estado. Está lá o Estado a fazer. Onde está o Estado, as pessoas não se metem. Nenhum empresário de bom senso se mete a competir com o Estado. Porque é uma concorrência de certa forma desleal. É uma concorrência desleal. É uma concorrência desleal desde logo porque estão a usar os meus impostos para me fazer concorrência. Logo aí é desleal. E depois é desleal porque sempre que dá prejuízo alguém se chega à frente, que é o contribuinte. Muitas vezes sem saber. Nós, cidadãos, pagamos demasiadas taxas, taxinhas, licenças, impostos, sem saber que os pagamos. Nós temos um imposto encapotado que é pago principalmente pelos teixeirenses e pelos micalenses, que é pago nas prateleiras dos supermercados. O sistema liberalizado, entre aspas, de transporte de mercadorias para os Açores, que obriga os armadores a venderem o contentor de Lisboa a qualquer ilha dos Açores pelo mesmo preço e que obriga o armador a fazer 5 toques, o que é que faz? Faz com que as ilhas maiores, que recebem mais carga, paguem mais pelo transporte do que as ilhas que recebem menos carga. Isso percebe-se lindamente. Quem é que paga no final do mês essa fatura? O consumidor final? O consumidor final na prateleira do supermercado nas ilhas maiores, ou seja, São Miguel e Terceira, que são quem recebe 75% da carga para todas as ilhas. E, portanto, esses sistemas, sempre que o Estado se põe a fazer manigâncias com coisas que podiam ser resolvidas naturalmente, alguém está pagando, direta ou indiretamente. E, portanto, são esses mecanismos de liberalização, mas que, no fundo, são regulados, que
tem que acabar. Nós temos que ter, de facto, por exemplo, no caso do transporte marítimo de mercadorias para a região e entre a região, devia ser totalmente liberalizado. E depois, se a gente vir que vai haver aqui uma falha, uma ruptura qualquer, então vamos tentar resolver esse problema. Na Graciosa, que eu admito que possa haver um problema, na Santa Maria, nas Flores e no Corvo, que são os 4 problemas que podem existir. O resto, o mercado vai resolver, porque o mercado está ávido desse mecanismo de liberalização, onde não é possível haver. Se deixa para o tráfego local resolver, então a região consigna esse serviço. Nunca fazê-lo, nunca ter uma empresa pública que o faça, mas sim consigná-lo. Porquê? Porque consignando a cada 3 anos, a 4 anos que passa de concessão nova, ou mesmo que sejam 10, há sempre a hipótese de entrar um player novo no mercado e de fazer melhor, e de fazer mais barato. Se for o Estado a fazer, de certeza absoluta que vai fazer cada vez mais caro e nem de forma eficiente, nem de forma eficaz. Tinha perspectivado de entrarmos por aí mais à frente, mas já que a conversa acabou aí, vamos então continuar por aí. A minha pergunta agora, e a de muitos daqueles que nos estão a ouvir, é, liberalizando por completo, qualquer empresa trabalha para onde tem escala, como é óbvio. E, portanto, corre-se aqui o risco de, sem querer, obviamente, entrar aqui em qualquer tipo, enfim, destas discussões que já não há sequer paciência para elas, do bairrismo e dos centralismos, não é isso que está em causa. É uma questão de lógica e de lógica, neste caso empresarial. Liberalizando por completo o transporte marítimo de mercadorias de e para os Açores e interilhas, há de facto um risco que as ilhas mais afastadas correm de que os operadores prefiram operar apenas para Ponta Delgada. Porque é para lá que tem escala, é para lá que tem mercadoria. Mas não podem crescer se trabalharem só para Ponta Delgada. Porque aqui nós temos que perceber... Portanto, desregulando completamente, como o Nuno está a defender, não se corre de facto para além destas 4 ilhas que identificou de haver problemas? Não. Na minha opinião, não. E vou explicar. Pois, convém que estas estão daquelas discussões que importam o Nuno Barata explicar. Não? Exatamente. É óbvio que, liberalizando o transporte de captagem de Lisboa para os Açores, as empresas vão centralizar o seu negócio onde há mais procura. Onde é que há mais procura? 60% da carga que vem de Lisboa vem para Ponta Delgada. Ok. Então, onde é que vão os outros 40% da carga? Ninguém vai desperdiçar essa carga. Há de trazê-la para a terceira e depois da terceira há de ser distribuída para as outras ilhas. Isso é garantido. O que é importante garantir é que há regularidade no serviço. Sim, e esta neste momento é uma das principais queixas. Queixas e problemas, efetivamente. Mas é uma queixa legítima. E porquê é que isto acontece? Isso acontece porque há a obrigatoriedade de tocar escalas que não trazem benefício nenhum ao armador. E, portanto, o armador anda aqui a jogar com os navios. Neste momento há um problema de constrangimento no Porto de Ponta Delgada e isto tem que ser... nós temos que perceber que até as obras de Porto de Ponta Delgada estarem prontas, vai sempre haver aqui alterações de horários. E também temos que perceber que vivemos no meio do Atlântico, que no meio do Atlântico o tempo o tempo meteorológico nem sempre é aquele que nós queremos e, portanto, o tempo cronológico também não pode ser diferente do tempo meteorológico. Se houver uma tempestade a atravessar o Atlântico durante 2 dias, o navio leva mais meio-dia a chegar à Ponta Delgada ou a chegar à Praia da Vitória e, portanto, vai atrasar, não vai haver a tal regularidade que se espera. Mas nós, açorianos, todos somos um bocadinho meteorologistas e, portanto, todos sabemos prever um atraso dessa natureza. Mas é preciso avisar as pessoas que vai haver um atraso dessa natureza. O que é que interessa aqui garantir? Interessa aqui garantir que, por exemplo, a praia, a Horta, São Jorge, São Roque de Pico recebem um navio por semana naquela data. Entre segunda e terça-feira o navio tem que estar nessas escalas. E como é que isto se faz? Precisamente dando possibilidade ao armador de se organizar. Agora, se nós obrigarmos, por decreto, que ele tem que ir primeiro a Ponta Delgada, tem que ir primeiro à Praia da Vitória, ele nunca se chega a organizar, nem a carga se organiza na origem. E é isso que está a acontecer neste momento? O que está a acontecer neste momento é isso, porque o caderno de encargos das obrigações de serviço público obriga a isso, apesar de não pagar. Porque nós não pagamos. Por isso é que é um liberalizado entre aspas. Nós não pagamos, um liberalizado entre aspas. Bom, e o que é que isso está a obrigar? Isso está a trazer enormes prejuízos às empresas, aos três armadores. E como traz enormes prejuízos aos armadores, eles andam num preço
mínimo, porque não podem perder dinheiro, até parece que estão cartelizados, mas eles estão cartelizados no break-even, eles estão cartelizados porque o preço deles é aquele, eles não podem trabalhar abaixo daquele preço porque vão perder dinheiro. Nem podem trabalhar acima daquele preço porque aquele que experimentar a subir mais um bocadinho o preço perde a carga. Porque os navios andam relativamente vazios. Os navios saem de Lisboa ou de Leixões à sexta-feira, chegam à Ponta Delgada ou à Praia de Vitória à segunda e terça e vêm com metade da carga. E depois andam aqui a brincar em Interilhas para ir deixar 40 contentores, 30 contentores a São Jorge, eu à Graciosa, eu a Santa Maria, eu às Flores. Se tivessem os operadores locais investido mais cedo, isto era um problema que já não se colocaria hoje, eventualmente? Ou seja, haveria uma centralização? E se os armadores da cabotagem não fossem obrigados a ir a essas ilhas? E essas obrigações só apareceram por questões politiqueiras, não foram por razões nem de eficiência, nem de eficácia. É mais ou menos como as gateways do Pico de Santa Maria e de outras coisas que foram aparecendo. Sim, eu já nem quero entrar por aí, porque acho que por aí houve, de facto, numa certa altura, acreditava-se que essas gateways podiam desenvolver essas ilhas do ponto de vista do turismo. Agora, sim, não da forma como depois foram, enfim, mas tudo bem, podemos falar disso mais. A forma como foram operacionalizadas e a forma como o poder político vendeu isso às populações. Nunca ninguém disse às populações: nós vamos pôr aviões diretos ao Pico e a Santa Maria para vos trazer turistas. Não lhes disseram a verdade. O problema é sempre dizer a verdade às pessoas. Se tivessem dito a verdade, depois podiam tirar, reduzir. Não. Disseram-nos mentiras. Disseram-nos: não, nós vamos, isso é para vocês serem mais fácil. Para não terem que ir à horta. Ou seja, vendeu-se uma lógica bairrista do poder regional para ganhar simpatias locais. E isso é péssimo. Porque depois, quando é preciso reduzir, não se reduz. Porque já não há coragem. Então, se era para nós, afinal era para eles. O que é que aconteceu? Nem trouxe turistas, nem levou as pessoas de lá para fora quando elas precisavam, destruiu-se uma companhia aérea fundamental para o desenvolvimento dos Açores, e agora nem companhia aérea, e se calhar não vamos ter gateways, porque a União Europeia vai dizer: se é para os Açores continuarem a brincar a companhias de aviação, não há pão cozido para ninguém. Já falamos de barcos, vamos então entrar por aí. Qual é a visão do Iniciativa Liberal, por exemplo, para o transporte aéreo interilhas? Esta tarifa dos 60 euros, que já está em vigor desde o início deste mês de junho, não vai trazer problemas de constrangimento, de falta de lugares? Baixar substancialmente as passagens sem reforçar substancialmente o número de lugares oferecidos não será um problema que vamos começar a sentir muito brevemente? Eu penso que... Quando sabemos que, aos preços que eram, especialmente na época alta, já a SATER Açores tinha alguma dificuldade de dar capacidade de resposta para alguns destinos. Como é que resolvemos isso? Nós temos aqui e permite-me então voltar ainda um bocadinho atrás aos transportes marítimos, para encadear uma coisa na outra. Os Açores têm que vencer o problema das importações e das exportações de produtos de baixo valor acrescentado. O que é que eu quero dizer com isso? Temos que os produzir. Temos que os produzir e temos que os consumir internamente. Temos que os vender e exportar na barriga de alguém que venha cá comprar e gastá-los. Turistas. E temos que mudar o nosso modo de produção na área do leite e laticínios. Nós, neste momento, importamos 90% daquilo que as nossas vacas comem para produzir leite, para depois exportarmos produtos de baixo valor acrescentado. E isso tem-se traduzido num descalabro para a nossa economia e, aliás, é ver os rendimentos dos agricultores a baixar, o preço de venda dos nossos produtos nos mercados do continente cada vez desvalorizarem-se mais. Já há pouco tempo circulou pela internet uma prateleira de um supermercado a venda de leite UHT dos Açores a 24 cêntimos o litro, ou seja, 1 cêntimo abaixo do preço pago ao produtor de excelência nos Açores. E, portanto, isto é impensável continuar. Então, como é que nós resolvemos o assunto? Consumindo mais internamente e produzindo produtos de mais valor acrescentado para não gastarmos dinheiro em exportá-lo de barco e de avião, vendê-lo na barriga do turista. Isto vai... E impondo algumas regras, eu sei que o protecionismo, enfim, desde a União Europeia é proibido, mas, por exemplo, a Madeira é muito mais protecionista face às suas produções locais. Mas isso não é nada liberal e eu não vejo por aí. Eu acho que nós não precisamos de fazer isso. Eu acho que nós não precisamos de regular, porque regular vai criar problemas, certamente. Quando se cria um mecanismo de regulação ou de discriminação positiva, estamos sempre a criar um mecanismo de discriminação negativa em relação a qualquer coisa. E, portanto, não é por aí. O que eu acho que deve ser feito é promover
a circulação interilhas da nossa população, porque é difícil, por exemplo, o produto de excelência da Graciosa chegar a São Miguel a preços competitivos, porque o transporte é caro. Mas se for 3.000 micalenses por ano à Graciosa, provavelmente vão consumir esse produto lá e vão criar economia no local. E, portanto, das ilhas onde se produz mais riqueza, que não são as mais ricas, a gente também pode ir por aí, mas que são as ilhas onde se produz mais riqueza, é fácil fazer essas pessoas circularem, porque o preço da passagem de avião é uma barreira. Às vezes as pessoas gastam 60 euros num jantar, mas gastar 120 numa passagem de avião é uma barreira psicológica. Por isso é que as pessoas viajam nas low cost. Viajam nas low cost não é por ser melhor do que viajar nas outras companhias. Nas outras companhias é muito melhor do que viajar nas companhias low cost. É mais cómodo, a gente leva a bagagem que quer, muda o bilhete à hora que quer, mas a gente tem aquela barreira psicológica de pagar 150 euros por um bilhete, a gente vai pagar 30 ou 40 pela low cost e ir mal sentados, mas vá mais barato. E, portanto, a tarifa de 60 euros vem permitir que se circule mais entre as ilhas, mais rapidamente, em vez de andarmos aí de barco, em barcos velhos alugados aos gregos e a exportar dinheiro para os gregos, para alugar em barcos para aqui, e obrigar as pessoas a andarem, a perderem meio-dia para chegar à terceira, ou meio-dia para chegar da terceira ao Faial, 5 horas para chegar de São Miguel a Santa Maria. Não faz sentido quando se pode fazer isso tudo em 15 minutos. E a nossa companhia aérea serve precisamente para nos unir. O ar é que nos une, não é o mar. O mar acabou com Ponta Delgada nos anos 80 do século passado e, portanto, não acabou por acaso. Era um operador privado que estava no mercado e acabou porque as pessoas já não queriam andar de barco. Porque é complicado andar de barco interilhas nos Açores, com exceção ali de 2 meses, sim, verão, onde o mar está um bocadinho melhor. Pronto. Mas essa circulação de pessoas interilhas vai permitir dinamizar esse mercado interno. E esse mercado interno dinamiza-se de tal forma que cria economia, certo, nessas ilhas mais pequenas. Mas é preciso oferta para dar resposta agora aí à preciso procura. Adaptar os e não horários. Se prevê que a SATA faça nenhum reforço da sua operação, para além de que ainda temos aqui outro problema de nascença, que é a maior parte das pistas nem estão certificadas para a operação pós-Porto Sol, o que também limita um bocadinho a própria operação da companhia. Mas isso também pode ser adequado com os horários. Porque a companhia pode adequar os horários de forma a voar em período noturno para as pistas iluminadas e não voar durante o período de dia para as pistas não iluminadas. Esse problema põe-se muito mais de inverno, quando anoitece mais cedo e quando muitas vezes as condições climatéricas não permitem fazer os voos nos horários regulares ou nos horários que estão programados. Mas o que é essencial no caso da SATA, neste momento, é aproveitar esse ano, que será um segundo ano atípico do turismo, e tentar perceber este mercado interno se tem a potência ou não para progredir. E preparar uma segunda fase para o verão IATA de 2022, de forma a garantir que essas pessoas que tinham a potência para viajar tenham a oferta. E eu vou ser muito rápido. Nós temos noção que no verão de 2022 é bem possível que se retome alguns dos eventos chamados festivais de verão que os Açores tinham ao longo dos últimos anos. O Cais de Agosto, as festas da praia, Maré de Agosto, Semana do Mar. E esses festivais de verão eram praticamente abastecidos, digamos, com rapaziada nova que viajava de barco. E quase de graça também, sim. Sim, mas isso não era quase de graça. Custava 10 milhões de euros por ano na região transportar essas pessoas. Quase de graça para o passageiro. Para o passageiro, mas custava 10 milhões de euros. Sim. 10 milhões de euros é mais do que o prejuízo da SATA Açores. E, portanto, nós temos que ter noção disso. Nós gastávamos com os gregos à volta de 35 milhões de euros por ano. E vendíamos bilhetes que nem davam para pagar o gasóleo dos navios. E, portanto, gastávamos um dinheiro absurdo para obrigar as pessoas a andarem de barco. Então vamos gastar metade deste dinheiro, mas para meter as pessoas a andarem de avião. Um barco faz todo o sentido. Mas era aí que ia chegar. Uma Maré de Agosto, iam 600 pessoas. Vamos supor. Entre a Terceira e São Miguel, que eram os mercados que mais levavam gente para Santa Maria, 600 pessoas. Levavam meio-dia. Pronto, é preciso fazer uma ponta aérea
pôr um avião a levar rapazes todo o dia, perdoa-me a expressão, para levar os 600 rapazes para Santa Maria, mas leva-se no mesmo dia. Uns vão de manhã, outros vão à tarde, outros vão à noite. Pronto. O avião leva 80 pessoas, se calhar é preciso fazer 6 voos. Ok, mas vá-se fazer os 6 voos. Agora, para isso é preciso ter tripulações, é preciso ter aviões, é preciso ter técnicos de manutenção de aeronaves e é preciso ter condições financeiras de financiar a operação. Mas um avião, 80% da ocupação, ou 90% da ocupação não dá prejuízo. Mesmo com os 60 euros. Agora, um navio dava sempre prejuízo. Porque não houve na história da Atlântico Line, não houve um único ano em que a venda de bilhetes, mesmo que os bilhetes que eram financiados pela Segurança Social e pela Direção Regional da Juventude, não houve um único ano em que a venda dos bilhetes pagasse o consumo de combustível. Isso é uma coisa que não faz sentido na cabeça de ninguém. Pelo menos na minha não faz. E muito menos sentido faz quando a companhia não era nossa, não tinha sede na região, o combustível não é produzido na região, os navios não eram alugados à região. E a tripulação, acho que bem poucos eram os funcionários que acabavam por ser de cá. Era o hotel staff, era o hotel staff. Pronto. Mas esses ainda eram os únicos que o dinheirinho ficava cá. Tudo o resto era exportação à velocidade, o dinheiro exporta-se à velocidade de um enter. A gente não tem um enter no teclado e o dinheirinho vai-se embora. Sai da nossa e entra, chega à Grécia. E, portanto, uma região que exporta gente e capital não se desenvolve. Tem que voltar um pouco atrás, porque uma das suas afirmações recentes relativamente ao Porto da Praia da Vitória carece de ser melhor explicada. Não quero com isso dizer que não tenha sido bem explicada no âmbito em que foi proferida, que foi em sede de debate parlamentar, mas o que sobrou cá para fora, e aí meia culpa obviamente ao trabalho da comunicação social que faz a seleção das declarações que entende fazer, ficou transmitido que para Nuno Barata e para a Iniciativa Liberal, acima de Nuno Barata, fazer um hub logístico no Porto da Praia da Vitória é insistir num disparate técnico, julgo que foi essa até a expressão que utilizou. Mas eu sei, de conversas que pessoalmente já tivemos, que há uma explicação até muito lógica na cabeça do Nuno Barata e com certeza na opinião agora da Iniciativa Liberal para proferir esta afirmação. De facto, o que é que fazemos com aquele elefante que esteve sempre ali no meio da sala e que nunca se conseguiu encontrar a solução, que é o Porto da Praia da Vitória? Bem, eu queria deixar duas mensagens, já que me é permitido e que o Pedro Ferreira me faz essa pergunta. Há dois níveis de discussão. Há um nível que tem a ver com o que é que fazemos com aquilo, e aí eu quero deixar uma mensagem clara de esperança aos texeirenses. Eu acho que há grandes condições de se fazer do Porto da Praia de Vitória uma infraestrutura que pode servir a Ilha Terceira, os Açores e algum tráfego internacional. Agora, insistir na parangona, que não passa de uma parangona, do hub logístico da Praia de Vitória é um perfeito disparate. E vamos primeiro à parte da esperança. É uma espécie de GNL, que era uma grande parangona também, que já toda a gente percebeu que sim, não mas passou exatamente mas o gás natural liquefeito é uma daquelas coisas que ainda há pessoas que insistem. Ainda há pessoas que perguntam no Parlamento, ao Governo, o que é feito do gás natural liquefeito, quando o projeto Costa já foi abandonado. O projeto Gain for Mos, que foi o projeto que veio a seguir ao projeto Costa, já foi abandonado. As companhias a nível mundial já desistiram do gás natural liquefeito para a navegação marítima. E ainda há pessoas nos Açores que dizem que por motivos bairristas, de descentralização, de centralismo, não querem fazer o gás natural liquefeito na Praia de Vitória. Ainda bem que nós tivemos a sorte, nós, Açores, tivemos a sorte de não ter avançado com o projeto de construção de um terminal de gás natural liquefeito na Praia de Vitória, na altura em que estava na moda falar disso, porque se o tivéssemos feito, estava agora para ali um terceiro elefante branco. E é que não faz sentido, qualquer pessoa que estivesse atento ao mercado internacional tinha percebido que não fazia sentido criar um posto de abastecimento a meio do Atlântico, porque os navios não vão parar aqui. Os navios pararem aqui para fazer um reabastecimento é a mesma coisa que voltar ao tempo da navegação a carvão. Ninguém acredita nisso. Os navios, para já o retrofitting dos navios para passar do diesel ou da nafta para GNL tem um custo absurdo.
mesmo aqueles que já estavam a ser produzidos, porque houve navios que chegaram a levar uma geração de motores que trabalhavam a diesel e a gás natural liquefeito. Portanto, motores que estão preparados para isso. Basicamente, aqui são motores elétricos que são abastecidos por geradores que produzem eletricidade com diesel e o gás natural liquefeito, que carece de muito espaço na casa da máquina e de muito espaço de armazenamento de combustível. E, portanto, o navio fica com pouco espaço para ter autonomia suficiente para atravessar o Atlântico, por exemplo, fica com pouco espaço para carga e para passageiros. E era isso que obrigava a fazer as escalas. Mas mesmo esses já abandonaram, porque não faz qualquer tipo de sentido. E os armadores já estão a pensar 20 anos à frente do sistema, da tecnologia. Já estão a pensar no hidrogênio, já estão a pensar em outras soluções que não nas soluções do gás natural liquefeito e dos combustíveis fósseis. E o hub? A questão do hub tem a ver com o que é que a Ilha Terceira quer quando fala de um hub. Se é um hub logístico internacional, então eu vou dizer que isso é um grande disparate e vou explicar porquê. Se é um hub logístico regional, para tal captagem, que é absurdo, poderia vir os 3 navios de Lisboa e de Leixões semanalmente, todos para a Praia da Vitória, e distribuir tudo a partir daqui, com metade da carga a ir para a Ponta Delgada e outra metade da carga a ir para as outras ilhas. Continua a ser um disparate. Porquê? Porque mesmo que se faça aqui o hub, não precisa de fazer obra. Está ali. O que está ali é suficiente para isso ser um hub regional. Agora, o hub internacional é mais complexo de explicar, mas eu vou explicar. Isto foi uma ideia que surgiu aqui em 2008, na Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, e penso que era o Dr. Sandro Paim, o presidente da Câmara de Comércio na altura, e que a honra lhe seja feita, era um indivíduo que agitava as águas e encomendou um estudo para o que é que se podia fazer no Porto da Praia de Vitória. E uma das soluções que apareceu foi precisamente o Hub Logístico Internacional. Uma empresa de consultoria, Logistema, salvo erro, que olhou para Singapura e pensou na Praia de Vitória como uma Singapura do Atlântico. A diferença é que as rotas de mercadorias no Atlântico estão a decrescer. Cada vez há menos fluxo de negócios. Então, depois da era Trump, ela está quase reduzida a muito pouco. Combustíveis e pouco mais. Mas as mesmas rotas de mercadoria contentorizada reduziram bastante. E as rotas do Atlântico nem sequer são rotas muito interessantes. Neste momento, as rotas estão todas no Pacífico. Passam ali em Singapura a maior parte delas. Porquê é que Singapura se torna um hub logístico internacional muito importante? Porque tem logo a seguir, na rota que vem de sul para norte, o Estreito de Malaca. O Estreito de Malaca que é, digamos, apetite internacional desde o tempo que os portugueses por lá andavam. O que é que acontece? Com o afunilamento da rota, quando os navios vêm da Coreia, do Japão, da China, para atravessar pela península da Malásia, chegam ali e afunilam. E ficavam dias à espera para passar. Qual foi a solução? Foi trazer tudo em navios mais pequenos, largar a carga em Singapura e depois navios maiores pegarem na carga de Singapura e acabar o resto da rota. Ora, no Atlântico não há constrangimentos dessa natureza. Um navio pode sair de New Bedford, atravessar o canal de Panamá e chegar a Algeciras ou a Sines ou a Rotterdam sem ter esse afunilamento, porque o Atlântico não tem constrangimentos dessa natureza. Portanto, Sim, não há necessidade, norte não há problemas de pirataria. portanto, não há necessidade de fazer aqui um transshipping de mercadoria. E, portanto, na altura, isso foi entendido como uma ideia muito interessante. A Portos dos Açores liderou esse processo a partir de certa altura com armadores internacionais, nomeadamente com os 3 maiores, a CGM, a Maersk e a MSC, e os 3 foram peremptórios. E depois há aqui uma outra questão que eu não sei se a Ilha Terceira ou a Praia da Vitória têm noção do que era fazer um hub logístico, mesmo que houvesse mercado para isso. O que é que seria feito da Praia da Vitória e da freguesia de Cabo da Praia? Eram completamente aterradas para fazer ali aquilo que existe. Sim, para além das consequências que poderiam ter na própria Bahia. É um terço de Singapura. Portanto, só para terem uma noção, a maior parte desses navios que passam aqui ao Largo dos Açores são navios de 40 mil teus, 35 mil teus, 30 mil teus. 30 mil contentores. Grosso modo, a expressão não é bem essa, porque o teu é um contentor de 20 pés, mas grosso modo é isso para as pessoas perceberem. É mais ou menos a carga toda que é movimentada nas 9 ilhas dos Açores durante um ano.
E, portanto, fazer uma movimentação de uma carga dessas numa zona do tamanho da Praia de Vitória, ou fosse ela qual fosse, Então, quando diz... não é sequer viável, nós nem sequer podemos pensar nisso. Quando começa por responder dizendo que quer dar uma mensagem de esperança, como é que pode Eu acho que concretizar um bocadinho mais esta... Eu acho que com a impossibilidade de haver aqui um crescimento do Porto de Ponta Delgada por razões de ordem geográfica, de estrangulamento do Porto de Ponta Delgada e por razões de ordem económica, por isso é que eu comecei a falar da questão económica, com a redução da carga, nós temos, neste momento, estamos a atingir números próximos daqueles que tínhamos em 2010. Estamos longe da movimentação de carga que tínhamos em 2008, que foi o nosso melhor ano para os Açores inteiros. E, portanto, a nossa oferta portuária está longe de estar esgotada. Está a 30 anos ou 35 anos de estar esgotada. Mesmo que continuássemos a crescer em termos de importações e exportações ao ritmo que temos crescido nos últimos anos. Coisa que eu não acredito. Porquê? Porque o tal mercado interno vai-nos reduzir as exportações. Porque nós vamos consumir mais internamente, as pessoas vão levar de avião as coisas consigo. Ou vão deixar por aí nas fossas céticas. O nosso tempo está a voar, mas essas repare, coisas são mesmo assim? Há, de facto, uma área onde é possível investir nos Açores e que tem a ver, uma área portuária. Porque há outras áreas que acho que a Ilha Terceira agora vai ter então a janela de oportunidade grande, que é com a ligação do cabo submarino, se ele tiver condições de fornecer velocidade, por exemplo, para o desenvolvimento de novas tecnologias, os chamados nómadas digitais, a implementação de alguma novidade aqui. Sim, é um bom projeto, é um bom investimento e é uma área onde nós, Açores, podemos investir porque tanto faz estar aqui como está na Conchichina. Portanto, se nós conseguirmos ter as velocidades desejáveis por essa gente para trabalhar, não há sítio melhor do que esse. Mas, no ponto de vista portuário, nós estamos aqui a passar no Atlântico navios de médio porte com dificuldades graves. Avarias, problemas de comunicações e não temos nos Açores, de Santa Maria ao Corvo, nunca tivemos, com exceção do século XIX, que houve umas coisas em Ponta Delgada, um estaleiro de reparação naval como deve ser. E eu acho que uma das áreas que poderia criar muito emprego, que poderia criar muito desenvolvimento económico numa ilha como a Ilha Terceira era precisamente essa. Associado ao Terceira Tech Island e ao Terra 9. Porquê? Porque cada vez mais os navios precisam de técnicos especializados nessas áreas. Já não é o serralheiro mecânico, já não é o soldador, já não é o mecânico diesel. É a gente especializada para trabalhar com computadores, com sistemas de informação. E, portanto, aí eu acho que sim. Aí eu acho que nós devíamos investir e, principalmente, investir na notoriedade das nossas ilhas. Ou seja, estar em feiras de tecnologia a dizer nós temos isso, nós temos essas condições. E aí acho que há um trabalho que tem que ser desenvolvido, quer pela Associação de Turismo dos Açores, foi um erro a região sair da Associação de Turismo dos Açores, em cooperação estreita e direta com os serviços que eram da extinta CDEA, os serviços que estavam associados mais à marca Açores e ao desenvolvimento económico dos Açores, promovendo os Açores aquilo que se pode captar de investimento para a região. Mas aí acho que a ATA leva anos de avanço em relação ao resto dos Açores. E era preciso associar uma coisa à outra. A ATA deixar de fazer apenas a promoção do destino e a notoriedade do destino como destino turístico, mas também como um destino para... Essa é outra discussão interessante, apesar do nosso tempo estar muito curto, mas peço-lhe uma resposta rápida. A ATA está a fazer uma boa promoção turística dos Açores? Apostando sempre, ou quase sempre, nos mesmos destinos? Eu sei que há muita tendência de se fazer uma crítica fácil à ATA, mas nós não teríamos o turismo que temos hoje se não tivéssemos tido uma ATA. As associações regionais de turismo, que é o que a ATA é, foi um conceito que foi criado na Europa,
que foi importado para Portugal pelo turismo de Portugal e que acho que fez um trabalho extraordinário. Mas os turistas que estamos a captar são aqueles que de facto melhor servem a região. Os problemas, por exemplo, com os espanhóis que têm vindo muito, mas que depois são muito forretos, usando uma expressão muito nossa. O centro da Europa procurará de facto uma região como os Açores, ou procurará mais sol, considerando que são países sempre de muitas nuvens e de alguns aguaceiros. Estamos a apostar nos destinos certos? Nós não devemos apostar... Considerando os milhões que são envolvidos. Na minha opinião, mas isso é uma opinião muito pessoal, eu trabalhei em feiras, trabalhei em promoção da notoriedade do destino durante 8 anos, é verdade que era na área da náutica de recreio, mas nós não devemos apostar em oferecer nada a ninguém. Porque ninguém respeita aquilo que é vendido barato, nem muito menos respeita aquilo que lhe é oferecido. Nós sabemos isso pela nossa vida. E acho que o grande erro da região foi sempre andar a tentar pagar para alguém vir para aqui. Eu acho que nós temos que manter a nossa notoriedade, irmos aos mercados e dizer nós existimos, nós temos uma oferta de valor, uma oferta turística de natureza associada, atenção, a um equilíbrio entre a natureza e a paisagem humanizada, porque nós não podemos vender os Açores como turismo de natureza, porque não é. Turismo de natureza é outra coisa. Nós temos uma boa relação entre a natureza e a paisagem humanizada. Nós temos uma cidade de património mundial que tem que ser vendida como tal. Nós temos uma paisagem natural segura, onde as pessoas podem caminhar, podem estar à vontade com os filhos, com os netos, com os avós, em qualquer lado sem animais selvagens. É preciso explicar às pessoas. É preciso trabalhar de facto quando se fala de turismo de natureza, as pessoas associam a turismo selvagem, as pessoas associam a bichos. O bicho mais bravo que a gente tem é o coelho bravo, atenção. E portanto é preciso... Ou o pombo trocado. É preciso vender isso às pessoas. É preciso ir aos destinos, aos mercados, mostrar o destino, dizer o que é que nós temos, o que é que podem lá fazer. Depois o resto vem. Agora, se formos lá oferecer, ninguém vem. Porque isto é... A gente, se for à loja de chinês e tiver alguém à porta a dar-nos um repousado, a gente se calhar não vai comer aquele repousado. Não, temos últimos 5 minutos e precisava ainda de ver aqui consigo 2 ou 3 questões. Voltando ao princípio quase da nossa conversa, na noite das eleições disse há 28 à direita, 28 à esquerda e um liberal. É de facto um fiel da balança deste governo, tem um acordo de incidência parlamentar que de certa forma sustenta a governação de coligação que está feita entre o PSD, o CDS e o PPM, mas também me disse já nesta nossa conversa que em 96 passou a independente porque eleições antecipadas seria criar um grande problema. É um cenário que se mantém atual na sua forma de ver as coisas? Não com vejo. As responsabilidades que não vejo por essa ordem, até porque neste momento, vamos a ver, passaram 25 anos, o momento económico dos Açores agora é muito diferente do que era em 1996. Para melhor ou para pior? É difícil de avaliar, é diferente. Eu penso que neste momento... Mesmo do ponto de vista social, estamos melhores do que há 25 anos atrás? Com as estatísticas de pobreza e desigualdade social que existem? Eu acho que nós perdemos aqui uma oportunidade de ter desenvolvido os Açores e não o fizemos. E acho que regressar ao socialismo é regressar a um tempo que nós não queremos regressar. Mas de quando em vez sentimos de Nuno Barata, houve à partida muito receio de um outro partido que suporta esta solução governativa, também através de um acordo de incidência parlamentar, mas a voz já às vezes mais avisadora do governo é de Nuno Barata. O Iniciativa Liberal de vez em quando gosta de recordar que, atenção, nós continuamos aqui e temos acordos que são precisos cumprir. Porque o governo é socialista. Porque o governo, este atual governo, apesar de vivermos um momento que não podemos avaliar totalmente, porque este momento pandémico é diferente de um momento como tínhamos em 2019. Mas se nós estivéssemos em 2019 com as políticas que o governo está a implementar e o discurso, principalmente o discurso, eu diria que não há diferença entre o PS e a coligação.
O PPM é estatista, o PSD é socialista, o CDS também é estatista. O CDS do Dr. Artur Lima é o partido que diz sempre a região tem que fazer, o governo tem que fazer, o governo tem que acontecer. E eu acho que não. Acho que o governo não pode fazer, o governo não tem que condicionar, mas mesmo assim fez um acordo de incidência parlamentar. Um acordo de incidência parlamentar com o Partido Social Democrata e um acordo de incidência parlamentar que tem 10 pontos programáticos e são aqueles 10 pontos que eu quero ver cumpridos. Mas pode parecer antagónico o que está a dizer. Este governo é socialista. O PSD é socialista, ao contrário dos seus parceiros que são estatizantes. Mas também me disse, ou acabou de dizer, que não podemos voltar ao socialismo. Por isso então, mesmo é preciso forçar essa coligação a sair desse registro. É preciso forçar essa coligação a mudar, de facto, os paradigmas de governação dos Açores. Acredita que isso é possível? Eu acho que é possível. Eu acho que é assim. Se não for possível a maioria relativa, mais dificilmente vai ser possível a maioria absoluta. Porque até podem tomar as medidas e dizer que a culpa é minha, que eu não me importo. Desde que depois eu possa colher os louros dos bons resultados. Agora, o que não pode é dizer, não, isso não é possível. Porque aquilo que mais me assusta quando eu falo de políticas liberais é me dizer assim, não é possível. Então deixem-me tentar, porque nunca deixaram de tentar políticas liberais nos Açores e nós temos nos últimos 30 anos um bom exemplo. Quando se liberalizou o espaço aéreo, mudou paradoxalmente a nossa vida. As passagens aéreas baixaram. Só não baixaram. A oferta aumentou, só não baixaram mais. Só não baixaram aumentou mais porque a procura também aumentou e porque houve aqui uma tentativa de, quando se fez o novo sistema de apoio ao passageiro Sim, o subsídio social de mobilidade. O subsídio social de mobilidade China, que potenciou algum aumento dos preços nas companhias que usaram isso para se financiar. E devemos liberalizar os Açores todos? Ou devemos manter algumas gateways com serviço público? Eu acho que devemos liberalizar os Açores todos. E acho que devemos concessionar as gateways que entendamos que são fundamentais para garantir a coesão e o crescimento económico das ilhas todas, mas é regime de concessão. Nunca. Concessão a privados, ou seja, tirar a SATA gestão de aeródromos deste circuito, é isso que nos está a dizer? A SATA gestão de aeródromos até pode ficar, porque as infraestruturas, acho que até certo ponto não há mal nenhum de serem geridas pelo Estado. A questão é a operação, o negócio em si, é que não pode ser gerido pelo Estado, porque o Estado não é bom gestor de negócios. E não é bom gestor de negócios. Portanto, com privados neste processo há uma política de promoção e Sim, eu vou dar um exemplo, mesmo no transporte aéreo de passageiros interilhas. O interilhas é o mais difícil de se concessionar, porque tem muitas rotas que não são apetecíveis. Sim. Tem 3 ou 4 rotas que são apetecíveis e todas as outras não são. Mas desenhando essas rotas e concessionando a privados por rotas, é possível ter aqui um melhor serviço e é possível aqui de 5 em 5 anos, ou de 6 em 6 anos, ou de 10 em 10 anos, mesmo que vamos para concessões de 10 anos, baixar preços e melhorar serviços. Está visto que vamos ter que marcar uma próxima entrevista para uma próxima deslocação do Nuno à Terceira para falarmos de muitas outras áreas que hoje não conseguimos perceber qual a visão da Iniciativa Liberal para elas, mas tenho que lhe fazer uma pergunta final. O Iniciativa Liberal está a crescer? Nos Açores, obviamente. Eu acho que a Iniciativa Liberal está a crescer nos Açores, está a crescer a nível nacional e acho que o liberalismo está a afirmar-se a nível mundial. Nós olhamos para os países liberais, os países como a Holanda, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a Irlanda, a Islândia e vemos soluções de sucesso. E, portanto, eu costumo até dizer na brincadeira que os açorianos que saem daqui para ir procurar mundo e melhores condições de vida não vão para países comunistas nem para países socialistas. Imigram do continente português e migram para a Inglaterra. Até daqui foram muitos, na crise subprime foram muitos para a Inglaterra. E imigram para os Estados Unidos. E, portanto, vão à procura de países liberais para poderem crescer, para poderem viver melhor. Extravasar a sua capacidade empreendedora. Estamos num ano de eleições autárquicas. Vamos, portanto, contar com a Iniciativa Liberal também nestas eleições autárquicas? Sim, nós contamos concorrer pelo menos às principais autarquias dos Açores. Estamos já a trabalhar no processo autárquico, não temos nomes ainda, mas estamos a fazer um esforço. Portanto, não vai parar, é isso, é aí que eu quero chegar. Não podemos parar, por exemplo, não podemos desiludir o eleitorado. Nós temos uma noção, pelo menos ao nível do trabalho parlamentar, temos tido muito bom feedback das pessoas. E, portanto, com esse feedback não podemos deixar o eleitorado sozinho.
e portanto neste momento temos um processo já bastante adiantado em relação à Ponta Delgada, portanto vamos sozinhos a voto em Ponta Delgada, e estamos a estudar outras soluções também para a Angra, para a praia em princípio. Sozinhos ou aí já outras soluções, entendemos, podemos ser um pouco mais amplos. Estamos no mercado, somos liberais, estamos no mercado. Esta é a parte de facto que eu gosto menos de uma boa conversa, quando o relógio me obriga a ter que me calar a mim e aos convidados. Nuno Barata Almeida Sousa, muito obrigado por este bocadinho. De facto, como disse atrás, vamos ter que marcar novos encontros aqui neste espaço e neste órgão de comunicação social. Felicidades por ti e para o teu desempenho político neste momento e para o projeto político que de certa forma lideras na região. Aos ouvintes do Rádio Clube de Angra agradecer, não sei, Nuno, se queres uma palavra final. É só agradecer a vossa paciência e prometer que para a próxima venha aqui ao Rádio Clube de Angra outra vez e dê mais uma hora de entrevista ao Pedro Ferreira. Vai ter que ser. Muito obrigado aos ouvintes do Rádio Clube de Angra, dizer que a partir deste momento esta entrevista fica também disponível nas nossas multiplataformas, Facebook, YouTube e nas demais, e desejar a todos a continuação de um ótimo fim de semana. Magazine RCA, a grande entrevista. Aos sábados, às 11 no RCA. Magazine RCA, a grande informação.